Paz seja com todos, amém? Bom, o tema da mensagem de hoje é 2 caminhos, uma escolha. O texto base é Salmos 1. Antes da gente começar, eu gostaria de orar. Fechem seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Deus, em concordância, ó Pai, com tudo aquilo que já temos vivido aqui nessa noite, Deus, que o Teu Espírito Santo possa fluir, ó Pai, prepara os corações e assim como o Senhor me ministrou e tem ministrado até agora, ó Pai, ministra a vida de cada um aqui presente também, Senhor, que nenhum levante, ó Pai, consiga prevalecer, Deus, que nada que tenha levantado para impedir a Sua palavra de ir e frutificar prevaleça, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, gente, os Salmos 1, acho que todo mundo alguma vez na vida já leu, né? Ele basicamente fala para nós sobre sabedoria, sobre decisão, sobre consequência e principalmente sobre a importância da palavra de Deus, amém? Do versículo 1 ao 3, ele traz ensinamentos sobre as características do justo. Então eu gostaria de ler com vocês Salmos 1, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Todo mundo fala sobre o quanto nós somos transformados depois de aceitar Jesus. Todo mundo fala sobre o quanto o Espírito Santo nos guia, nos direciona. Mas vocês já pararam para pensar no quanto o Evangelho, a Bíblia, a palavra, a ordem do Senhor é sobre ação, sobre atitude? Aqui nesse versículo, uma frase, nós já temos 3 verbos, 3 ações, 3 ordens do Senhor. Então, aqui ele fala, bem-aventurado, que também pode ser entendido como feliz, aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então, não anda. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, não se assenta, né? Aqui, Deus está nos chamando para agir, para efetivamente não andar segundo o conselho do ímpio. O que isso significa? Não nos deixarmos influenciar por aquilo que o mundo diz. Quantas vezes a gente tem se distraído, se confundido e às vezes até se perdido daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas por escutar determinadas pessoas, por escutar determinados conselhos que não vêm do Senhor. A gente sabe da importância de orar por aqueles que vão andar com a gente. A gente sabe da importância de consagrar as nossas amizades a Deus. E por aí muito se fala, né, de... bem jovem, graças a Deus. Eu vou falar aqui um negócio... Mas diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Às vezes, a gente olha e fala assim, ai, não tem nada a ver, é só meu amigo. Não tem nada a ver, é meu primo. E a gente não percebe o quanto no pouco, no pequeno ali, no simples, a gente está se permitindo ser influenciado ao invés de influenciar a vida dessas pessoas. Quando Deus fala que não se assenta na roda dos escarnecedores, é sobre não praticar as mesmas obras. É sobre não ter comunhão com pessoas que zombam de Deus. Então, mais uma vez, às vezes a gente não escolhe quem vai estar do nosso lado lá no ambiente de trabalho. Mas a gente escolhe quem vai entrar na nossa casa, quem vai entrar na nossa mesa e comer da nossa comida. E ter comunhão com a gente. Quem é que vai compartilhar dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Você vai entregar o que você tem de precioso para qualquer pessoa? Às vezes, a gente dedica o nosso tempo de qualidade. Hoje em dia, tempo está muito difícil. Não sei para vocês, mas eu particularmente estou com muita dificuldade de conseguir organizar tudo dentro das 24 horas, dentro dos 7 dias, às vezes dentro até dos 30 dias do mês. Imagina você desperdiçar esse tempo que
que é tão precioso e é inclusive um presente de Deus, com coisas, com situações, com pessoas que te afastam daquilo que é eterno, que te afastam daquilo que vem do céu. E aí você me fala: ah, Gabi, mas hoje em dia, se eu for sair com os meus amigos, todo rolê tem bebida. Até uma social na casa de alguém tem um esquenta, tem, não sei, alguma balada. E é normal para vocês isso? É normal a gente associar diversão à bebida? É normal a gente associar diversão com quantas bocas a gente beijou? É normal a gente entregar o templo do Espírito Santo na mão de uma pessoa que a gente acabou de conhecer? É normal tantas crianças sendo abusadas? É normal tanta gente sendo morto? É normal tanta guerra? Em Romanos 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente nunca vai saber quão boa, quão perfeito, quão agradável é a vontade de Deus se a gente não parar de negociar o que é inegociável. A gente nunca vai descobrir quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus se a gente negocia os nossos valores por causa de uma amizade. Se a gente negocia a nossa fé, se a gente se envergonha da nossa fé por conta de amizades, por conta de um relacionamento. A gente sabe como começa. É assim no pouco. Hoje eu não vou no culto porque é aniversário da minha amiga. Hoje eu não vou no culto porque cheguei cansado do trabalho. A gente sabe como começa, mas a gente também sabe como termina. No versículo 2, Salmos 1, versículo 2 diz: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, se no versículo 1 ele está falando sobre as pessoas que a gente anda, sobre os lugares em que a gente se assenta, no versículo 2 ele está falando sobre o prazer estar na lei, sobre o prazer estar na palavra. Aqui não é ao pé da letra só regras. Aqui a gente está falando sobre a palavra de Deus. Então, feliz, bem-aventurado é aquele que o seu prazer está na lei do Senhor e que nela medita de dia e de noite. O problema não está em ler um versículo por dia. O problema está em ler um versículo do dia rapidamente, só porque você baixou o aplicativo da Bíblia e ele te manda uma foto todo dia de manhã, e depois esquecer. E viver a vida como se nada estivesse acontecendo. Só aceita o versículo se ele for bom, se é aquilo que você estava esperando ouvir. A palavra de Deus não é sobre o nosso prazer. A palavra de Deus é sobre o que a gente precisa e não sobre o que a gente quer. Você se sente abençoado por ter instruções para seguir? Você pode não escutar a voz de Deus audivelmente sempre. Algumas pessoas já tiveram essa experiência. Ainda não tive. Mas nós temos a chance, a oportunidade de todos os dias escutarmos a voz de Deus através da palavra. Quantas vezes nessa semana você parou para ouvir a voz de Deus? Não estou nem forçando a barra e perguntando hoje. Na semana. Quantas vezes você parou para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Ele queria falar para você, para ouvir o que Ele reservou para essa semana, para ouvir o que Ele tem de plano?
O mundo está muito sem esperança, sem amor. Mas é na palavra de Deus que a gente encontra refrigério, conforto, confronto também. Mas é na palavra que a gente encontra tudo isso. Em Josué 1, versículo 8 e 9, diz: não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Não adianta a gente querer a vida eterna, não adianta a gente querer cumprir o nosso chamado, se a gente não sabe por onde tem que andar. Se o nosso manual de instruções é a Bíblia, e muitas vezes a gente tem negligenciado isso, como a gente quer alcançar o alvo? Por quais caminhos a gente tem andado? Por quais caminhos a gente tem se permitido andar? Por não escutar a voz de Deus, por não buscar isso ativamente. Porque, como eu disse, o Evangelho ele é sobre a ação. O Espírito Santo nos guia, ele nos conforta. Deus fala com a gente na palavra, mas é a nossa atitude que define se a gente está no caminho do justo ou no caminho do ímpio. No versículo 3, ele fala: ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Frequentemente a gente vê na Bíblia Deus nos comparando com árvores. Às vezes no período da poda, às vezes com relação aos frutos. Mas vocês têm ideia do porquê? Por que essa analogia entre nós e as árvores? Porque é o que o Senhor tem de expectativa sobre nós. Que sejamos como as árvores. Que a gente tenha raízes profundas nele. Que a gente construa a nossa estabilidade na palavra dele. Naquilo que ele está nos dizendo. Ser como a árvore plantada junto a uma corrente de água é você estar colado na fonte de vida. Porque se eu sou uma árvore, eu tenho raízes e eu estou do lado do ribeiro, do lado de onde correm as águas, constantemente eu estou sendo alimentada, constantemente eu tenho de onde tirar os meus nutrientes necessários. E o que ele está querendo ensinar para nós aqui? Que se a gente busca todos os dias em oração, em leitura da palavra, em jejum, em tempo de qualidade com o Senhor, nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro, porque nós estaremos colados na fonte de vida eterna, que é Jesus. Não dá tempo da folhagem murchar, porque você está aqui, ó, colado. A água está correndo o tempo inteiro por você. Não tem, você não fica seco. Não dá tempo de você se sentir vazio, de você se sentir sozinho, de você se sentir sem direção. Porque constantemente você está sendo alimentado por aquilo que vem dos céus, por aquilo que vem direto de Deus. Porque constantemente Ele tem uma palavra de direcionamento, uma palavra de esperança, uma palavra de renovo, uma palavra para qualquer situação que a gente precisa. E eu não estou dizendo que a gente não vai passar dificuldade. Se tem uma coisa que a gente passa, essa coisa é dificuldade. Mas eu estou dizendo que a gente passa por ela. A gente não fica preso ali. Não fica no looping, não fica eternamente vivendo as mesmas coisas. Se você está vivendo uma situação por muito tempo, se ela se repete frequentemente, alguma coisa você está deixando passar. Algum ensinamento, algum aprendizado você ainda precisa viver. E quando ele fala que tudo o que faz é bem-sucedido, não é necessariamente financeiramente. Não é só ser bem-sucedido no sentido de ser próspero em dinheiro, mas é ser bem-sucedido em ter sabedoria, em saber como agir,
Se eu tô com uma dificuldade no meu trabalho, eu sei a quem recorrer. Se eu tô com alguma dificuldade familiar, eu sei que Deus pode restaurar a minha família. Eu sei que Deus pode restaurar meu casamento. No versículo 4 e 5, nós somos ensinados sobre as características do ímpio. No versículo 4 diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Acho que aqui é um pouco autoexplicativo. Se o justo é como a árvore e o ímpio é como a palha que se dispersa, se o justo está firmado, a palha está solta. Ela não tem estabilidade, ela não tem fundamento, ela não tem constância. Em Mateus 7, versículo 26 e 27 diz: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. Foi grande a queda dela. Eu quero ser como a árvore e não como a palha. Aqui, a chuva, os rios transbordando, os ventos que sopram e batem contra essa palha solta, representam as nossas dificuldades diárias. E aí cada um sabe de quais são as suas dificuldades. Às vezes o que é difícil para mim não é difícil para você e vice-versa. Eu estou com uma dificuldade tremenda com a minha carreira. Mas se a minha raiz está firmada em Deus, eu sei por que eu tô lá. Eu sei que não é para o meu mal, não é para minha dor, não é para o meu fracasso. Ainda lá, Deus tem cuidado. E é assim em todas as áreas das nossas vidas. Às vezes, se a gente tem alguém doente na família, ou se somos nós mesmos. Se alguém aqui está passando por alguma dificuldade na área da saúde, se somos como árvores plantadas próximos ao rio, nós sabemos que o nosso alimento vem dele, que a nossa cura vem dele, que a nossa libertação vem dele. Imagina você ser abalado por toda e qualquer provação. Imagina se qualquer coisa, qualquer mínima coisa, te tira da presença de Deus. Se cada vez que alguém não te cumprimenta na igreja, você troca de igreja. É um exemplo bem batido, mas acho que vale. A gente não está aqui mais uma vez porque a gente quer. A gente está aqui em prol do reino. Que bom se a gente construir uma relação tão próxima a ponto de sermos irmãos. Mas se isso não tem acontecido, será que a culpa é realmente daquela pessoa que não te deu um oi direito? Será que ela não estava passando preocupada com alguma coisa e nem te viu? Quem nos dá segurança é Deus. No versículo 5 diz assim: por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Muitas vezes a gente olha para aquele primo rico, na verdade é a tia rica, né? Toda família sempre tem uma tia rica ou um tio rico. Às vezes a gente olha para ele e fala: poxa vida, eu tô indo pro link na terça, eu vou pra igreja na quinta, vou pra igreja no domingo, vou nos eventos, oro, jejuo, leio a Bíblia e tô passando dificuldade. A minha tia, male, tá indo trabalhar. Tá com o carro do ano, tá com a casa de 3 andares. Todas as festas da família na casa dessa tia. E muitas vezes a gente murmura. Porque a gente fala: por que essa pessoa tá prosperando e eu não?
Aqui na terra, ela pode estar prosperando, mas no dia do juízo, ela não passará impune. Porque cada um de nós seremos julgados, todos nós. Do rico ao pobre, do justo ao ímpio, todos nós seremos julgados segundo aquilo que nós fazemos. Eu prefiro estar prosperando no céu. Se Deus quiser, eu tô pronta para conta bancária encher do nada. Mas se Ele não estiver querendo, tá tudo bem também. O importante é a salvação. Em Apocalipse 20, do versículo 12 ao 15, diz: Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. O livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Eu não tô aqui para assustar ninguém, eu não tô aqui para, sei lá, tirar a esperança de alguém, não sei, não é isso. Pelo contrário, tudo é perspectiva. A gente pode olhar para essa palavra aqui e ver o quão felizes nós somos por termos a Cristo. Quão felizes nós somos com a certeza de que não vamos precisar passar por isso, por esse lago de fogo, porque Deus vai nos chamar pelo nome. Amém? Depois de tudo isso, parece meio óbvio, mas eu acho importante a gente reforçar. No versículo 6, diz assim: Pois o Senhor reconhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se o Senhor conhece o caminho dos justos, é Ele quem guarda, é Ele quem guia e é Ele quem recompensa. Em Salmos 37, versículo 23 e 24 diz: O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta dele lhe agradar. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustentará pela mão. Diferente da palha solta, que vem a dificuldade e ela cai, aqueles que estão firmados no Senhor, aqueles de quem o Senhor se agrada, eles estão amparados pela mão dele. Ainda que a gente tropece, ninguém é perfeito. Ninguém passa aqui, sem ter nenhum pecado. Alguma coisinha, se for parar para ver bem, ainda precisa melhorar. E ainda assim, Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, nos ama e nos ampara com a sua mão. Não interessa se está difícil, não interessa se a gente tem ganhado, se a gente tem perdido. O que interessa é que é Deus que nos sustenta. Mas, para os que não confiam no Pai, para aqueles que rejeitam a Cristo, o fim é triste. O fim é o lago de fogo. Em Provérbios 14, 12, diz assim: Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mais uma frase, bem de jovem, graças a Deus. Nem tudo que reluz é ouro. Aquela amizade que te leva para todos os rolês, que banca todos os rolês, que ali pode parecer que ela é uma boa amizade. Mas se ela não te aproxima de Cristo, ela está te desviando do caminho. Parece bom, mas leva à morte. Às vezes, é só um filmezinho, não tem nada a ver.
E a gente tá lá, deixando os nossos filhos se alimentarem daquilo. Cheio de ideologia, cheio de coisa que na hora a gente fala, meu filho não vai absorver. Mas se ele assiste repetidamente aquilo vai entrando. Sabe aquele anúncio da Jequiti que do nada aparecia na televisão assim, que você falava, oxe, ninguém nunca tinha ouvido falar da Jequiti. Começou a aparecer esse negocinho, todo mundo, será que o perfume é bom? É a mesma coisa. A gente sabe que homem é homem, mulher é mulher. Mas de tanto a gente vê em filmes, em novelas, a gente vai achando que é normal. A gente vai achando que tá tudo bem. E quando a gente vê, a gente tá mais lá do que aqui. O que Deus trouxe pra mim depois de tudo isso e que eu queria compartilhar com vocês? Para os justos, é uma palavra de fortalecimento para a gente continuar o que temos feito. Continua trazendo as pessoas para Cristo através da sua vida, através do seu exemplo, através do seu testemunho. Para o ímpio, ou para aqueles que têm tropeçado constantemente, é um convite para mudança, para não permanecer no caminho que está. Ainda dá tempo. É para isso que a gente está aqui, para sempre nos arrepender, pedir perdão e consertar, não fazer mais. Deus oferece graça e perdão. E por mais que a gente tenha falado aqui sobre a diferença do ímpio e do justo, como eu falei anteriormente, a gente não está falando só sobre ser castigado, só sobre não ser salvo, sobre lago de fogo. A gente está falando aqui sobre a felicidade de poder escolher a Cristo todos os dias das nossas vidas. Todos os dias acordar e agradecer a Deus pela casa que a gente tem, pelo ar que a gente está respirando, pela igreja que a gente pode frequentar. Às vezes a gente olha e fala, nossa, mas ar-condicionado é fútil, por que quer comprar? Ô irmão, ó aqui, o bigode suando. Vocês acham que é fácil estar aqui? Já é difícil estar aqui, no geral. Imagina estar aqui no calor. Na sua casa você não gosta de ter um ar-condicionado, quem pode, de ter um ventilador, aquele ventilador que fica aqui ó, na sua cara, indo e vindo 28 vezes, que até seca a boca aqui, ó, de tanto vento que bate. Não é pra gente, é pro reino. É pra aquele nosso amigo que a gente conseguir convidar, sentar aqui e falar, poxa, que ambiente gostoso. Porque primeiro ele vem pelo físico, mas ele fica pelo que é espiritual. E eu espero que nós consigamos ser esse exemplo do que é Cristo, do que Ele quer e para onde a gente tem que ir. Amém? Se coloquem em pé, vamos orar em nome de Jesus.